Olá, amigos da DS TV! Estamos chegando um novo quadro aqui nas redes sociais, nos canais oficiais da DS Esportes Atibaia. Hoje, a edição número 1 do Bate-Papo do Ursão. Vamos toda semana ter convidados especiais, jogadores, dirigentes, pessoal do staff da DS Esportes Atibaia, batendo um papo e levando todas as notícias e informações para você, torcedor. E na edição número 1, não poderia ser diferente. Hoje, um convidado mega especial, o professor Lucas Moura, comandante da categoria Sub-20. Marca aí, ó. Faltam 29 dias para o início do Campeonato Paulista. Professor, muito boa tarde. Um prazer recebê-lo conosco. Primeira edição desse quadro bacana para falar muito sobre o esporte aqui da DS Esportes e da categoria Sub-20. Bom, prazer, Edu, falar com você, os amigos da DSTV. A ansiedade ela está acompanhando essa contagem regressiva, né? À medida que a gente se aproxima da data, a gente mais sente esse friozinho na barriga, essa vontade que chegue logo, essa data da estreia, né? Que o clube possa debutar aí nas competições da Federação Paulista. Participamos essa semana aí do arbitral, né? Junto com o Mauro Silva, os outros integrantes dos outros 29 clubes, todo o staff da Federação Paulista, e trazendo aí esse formato da Série B do Campeonato Paulista que, para nós, nesse primeiro ano, traz muita expectativa de bons resultados e bons frutos aí na competição. Bacana. Sabemos que vivemos na cidade de Atibaia um momento muito importante e histórico, né? Desde que o antigo clube deixou a cidade, a cidade ficou órfã, carente de um time profissional, né? E a equipe Sub-20 agora, que vai estrear daqui 29 dias, vai fazer história. Para você, comandante, que já esteve aqui na DS, teve uma passagem anteriormente aqui, volta agora, como é que é viver esse momento importante para o clube? A gente teve outras duas passagens aqui, essa é a terceira, né, que já está próximo de completar um ano aí do retorno. Ficou aquela sensação na última saída de que a história ainda não estava escrita por completo, que o legado ainda não estava concluído. A gente mesmo à distância sempre manteve uma relação muito próxima com o clube, de entender os passos que o clube seguiu dando, né, mesmo quando a gente não estava, seja do ponto de vista esportivo, seja do ponto de vista estrutural, fosse do ponto de vista institucional, até concluir a filiação, né? E a gente, nesse retorno, em agosto do ano passado, era um momento também importante, pessoalmente, a nível de carreira, numa terceira fase do Campeonato Paulista, pelo antigo clube, pelo Comercial Tietê. Foi quando iniciamos as conversas para um retorno, e eu lembro como se fosse hoje que o presidente falou que um dos grandes objetivos era que, por tudo que a gente já viveu no passado, que a gente pudesse estar juntos aí nessa jornada importante, histórica que o clube estava vivendo. E eu, óbvio, extremamente honrado, o carinho que tenho pela instituição, a relação que tenho com o presidente. Não podia, era muito difícil falar não também, não participar desse momento, e estou muito feliz e uma expectativa extremamente alta para que a gente faça história mais uma vez aí nessa temporada. Já falando em competição, já pensando daqui 29 dias, né, no campeonato, na Paulista Série B Sub-20, como é que foi a preparação, como é que foi esse tempo de trabalho, até porque tinha aquela ansiedade e talvez disputasse a Série A do Paulista. Como dividiu em duas divisões, como é que foi a preparação, como é que é o pilar do seu trabalho aí para essa competição importante? Ano passado, a gente inicia o trabalho técnico em meados de agosto, e eu lembro que eu fiz um planejamento com a comissão técnica e passado a direção de um modelo de jogo, num modelo de perfil de atletas, pensando na primeira divisão, pensando numa divisão unificada, né? Óbvio, uma primeira fase regionalizada, mas ela unificada, traçando objetivos que pudessem casar resultado esportivo e possibilidade de mercado, de negócios a nível de perfil de atleta, para a gente também fomentar, estruturar e gerar receita para o clube, ativos mais diretos, que é o que a categoria Sub-20 acaba rendendo. Não vamos mentir que a gente foi pego de surpresa no início do ano, quando anunciadas as divisões aí, né, o retorno da Série A e Série B. Ano passado a gente deixou uma equipe muito jovem, até sofreu bastante nas competições paralelas do segundo semestre, justamente por apostar numa equipe a médio e longo prazo, e é óbvio que a gente teve que remodelar isso, a gente teve que repensar isso. É claro que seguimos um modelo de um clube que já nasceu como SAF, digamos assim, como Sociedade Anônima no Futebol,
não é um clube associativo, é um clube que vai buscar fins lucrativos a nível de negócio, de mercado, mas que a gente também acredita que o viés competitivo, esportivo, ele precisa andar paralelo. Então agora a gente remodelou, né, o perfil do elenco, trouxe está trazendo um pouco mais de experiência para o elenco também, e a preparação está batendo em cima disso. Que a gente possa ser uma equipe propositiva, que a gente possa ser uma equipe que entreta o torcedor que vá ao estádio, que acompanha as transmissões, que se identifique com a nossa maneira de jogar, mas que seja uma equipe que não negocie o resultado, que possa brigar no mais alto nível pelos objetivos que vai colocar na competição. Em cima do que você comentou agora, uma pergunta importante, né? Era a Série A, foi Série B. Tem uma característica diferente de time, de jogador, do atleta para disputar essa competição? E outra pergunta, já emendando, o Paulista chama atenção, né? Independente de ser Série A, de ser Série B, é uma competição muito importante, na minha opinião, uma das principais, então a principal competição a nível nacional. Queria que você falasse sobre essas duas questões. Então, ela tem, pela primeira pergunta, ela tem uma diferença. Eu acredito que a gente precisa reconhecer que o nível técnico ele é diferente. Eu falo a nível de investimento, a nível de atração. Você tem 5 clubes, 6, né? Com o Mirassol, agora 6 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro no profissional. Isso faz com que a receita aumente. Então você tem os 4 tradicionais de São Paulo, mais o Red Bull Bragantino, mais o Mirassol. Equipes que vêm aí também com certificado de clube formador. O estado de São Paulo é o que mais tem clubes com selo do certificado de clube formador da CBF. E outros clubes novos, não só como o nosso aqui, mas nossos vizinhos aqui do Esfera, que estão há 4, 5 anos fazendo um trabalho de excelência, o Referência, enfim, Ibrachina. A gente tem clubes que conseguem performar num nível muito alto, tá? E é claro que quando você não tem a possibilidade nessa primeira temporada de duelar, de medir força com esses clubes, com essas equipes, entende-se que o nível técnico da competição ele também tende a cair junto. Em contrapartida disso, o nível de competitividade é extremamente alto. A gente acredita que vai encontrar ambientes hostis a nível de jogos fora de casa, de pressão de torcida adversária, de tentativa de imposição dos adversários fora de casa. Vai ter que ter uma consciência muito grande a nível mental, de ser uma equipe muito coesa para isso. Então, vai ter jogos que a gente vai ter que ter a sabedoria de saber sofrer. Muito mais do que querer propor o jogo e ser melhor que o adversário, de saber sofrer. Então, sim, muda o parâmetro de preparação, muda o parâmetro e essa espinha dorsal da equipe ela se modifica. E da mesma maneira que eu falei dos atletas, pensando em grupo, em time agora, quando você joga a principal, que tem os grandes da capital, outros do interior que tem muita tradição, é uma situação. Quando vem para a Série B, tem também a equipe tradicional, mas muda o pensamento. Você acha que a equipe pode chegar, tem essa meta, tem esse pensamento, porque quando joga uma primeira, talvez, pô, quero chegar ali, classificar. E agora, dá para sonhar com o título? Du, eu acho que não dá para pensar em menos que isso, cara. Com muita tranquilidade, com muita sabedoria de entender que é um primeiro ano do clube, de você saber que você tem outros 29 concorrentes, cada um com as suas facilidades, virtudes ou dificuldades, ou com tradição ou sem tradição, mas não tem como a gente objetivar outra coisa que não seja ser um dos 2 finalistas, óbvio, que vai ter o direito ao acesso à Série A do ano que vem. E claro, estando no ambiente da festa, que é o que o professor Vanderlei Luxemburgo falava, né? Estar na festa, que é estar na final, caso a gente possa alcançar esse objetivo em 180 minutos, a gente não vai negociar, a gente vai brigar para conquistar. Acho que é um marco desse clube, que tem 11 anos de vida, 1 ano de filiação, mas que a gente sempre que tentou agregar valor aqui ao clube, sempre foi nessa mentalidade, de fazer com que o clube fosse protagonista nas oportunidades que tinha. E assim vai ser mais uma vez, se Deus quiser. Quando hoje discutimos futebol profissional e de base também, né? Você vê que muita gente fala, alguns falam, pô, estão engessando o futebol brasileiro. Outros dizem, não, tem que jogar taticamente de uma maneira X para poder ser competitivo. Na sua opinião, essa nova geração de atletas, nessa categoria sub-20, a DS Esportes, por exemplo, que vai jogar a competição, como é que você define esse grupo? Du, eu penso que uma coisa ela não é excludente à outra, muito pelo contrário. O futebol brasileiro, a nível de identidade, de essência,
eu não vejo que a gente se perdeu nesse processo, não. É claro que uma coisa é entender que os aspectos táticos do jogo, eles são trabalhados para te gerar eficiência. O que que é isso? Chegar ao seu resultado por um caminho facilitado. Acho que a tática ela vem para isso. Claro que se a gente se preocupa demais com a organização coletiva, você vai deixar de dar um pouquinho de atenção para o indivíduo, para o desenvolvimento do indivíduo, do talento. Então, acho que a mescla ideal é entender que você cria um modelo de jogo para que nesse modelo de jogo você explore o desenvolvimento individual, explore o talento. Achar esse equilíbrio, acho que é a receita do bolo. Não é fácil, é desafiador. Tem competição que vai te pedir uma coisa, tem competição que vai te pedir uma outra estratégia e você vai ter que se adequar a ela. Então, foi até na sua pergunta anterior. Como modelar essa equipe para jogar uma Série A com objetivos que são grandes, mas cabíveis ao tamanho e ao processo, e agora numa Série B, como fazer isso também. Eu acho que é possível, principalmente nos jogos em casa, é algo que a gente não vai negociar, de ser uma equipe propositiva, uma equipe que vai agredir o adversário com bola, que vai tentar tirar o adversário da zona de conforto, que vai tentar criar oportunidades o tempo todo, e que fora de casa, em alguns momentos, vai ter que ter um outro comportamento para trazer um ponto, para trazer 3 pontos, para trazer uma classificação. Então, estratégias de jogo para jogo. Mas não creio que a questão tática, a evolução do estudo no futebol, a literatura, a produção de treinadores mais qualificados, até mesmo a vinda dos estrangeiros aqui para uma mescla cultural, não creio que ela é prejudicial, não. O que é prejudicial, de fato, tá mais relacionado a esferas acima da nossa, por exemplo, como treinador, que está na gestão, tá na maneira de se conduzir os clubes. Acho que esse é o grande problema, de não se dar tempo, de num calendário maluco você achar que em 3, 4 jogos a equipe tem que ter padrão, de achar que o seu treinador que chega, independente do status, ele chega para te dar resultado para ontem. Se você não der tempo para as coisas acontecerem, não der condição para isso, automaticamente vai dar errado e essa ciranda da troca de treinadores ela vai acontecer, sabendo que eles não são os grandes culpados aí da. Na verdade, nós treinadores nós temos menos influência no jogo do que as pessoas pensam. Exatamente. E moramos no país do futebol, né? Apesar do resultado não ter acontecido como todos nós queremos, infelizmente, com a seleção brasileira, é o país do futebol. Você vê nos bairros, na periferia, a garotada com uma bola e jogando futebol. O garoto que está assistindo ali, que tem um sonho em ser jogador de futebol. Você, um cara que conhecedor do futebol, só pelas suas palavras se percebe isso. Que recado você dá para esse jogador, para esse atleta, o garotinho da região aqui? Ele fala, pô, eu quero jogar a DS. O que ele tem que fazer? Bom, Du, eu penso que o primeiro contato com o futebol ele precisa ser de uma sinergia de paixão, sabe? De uma troca. A criança olhar a bola com o melhor amigo que ela quer ter e aquele instrumento vai estar com ela para o resto da vida. Acho que esse é o primeiro caminho. Então essa chama ela tem que estar acesa na criança, no adolescente, no jovem, no adulto, no veterano. Essa chama, enquanto ela estiver acesa, ela alimenta o futebolista. A partir daí, a gente avalia os atletas, né, por quesitos técnicos, mas existe um hoje que para a gente é muito caro, que é o aspecto comportamental. O que esse atleta é hoje culturalmente como ser humano e o potencial dele humano, né, de onde ele vem, como ele se apresenta para nós aqui e o quanto ele consegue transportar isso para dentro do campo de jogo, sendo um atleta aplicado naquilo que são as regras de um alojamento, por exemplo, que é o convívio coletivo, seja na escola, seja naquilo que ele é como filho, sabe, como amigo, como para no final das contas a gente entender como ele é como futebolista. Então hoje é algo que a gente traz muito como valores, porque aquela frase que para mim ela é maravilhosa, que se diz o caráter, o talento é treinável, o caráter não. Acho que esse é o principal para um treinador. Quando você tem na mão atletas que são capazes de comprar a ideia e de entregar aquilo que é proposto no dia a dia, eu acredito que é onde a gente consegue ter o retorno o resultado do retorno esportivo e, óbvio, do desenvolvimento do talento. Positivo, positivo. Finalizando com você, eu queria agradecer a sua participação na primeira bate-papo do Ursão, primeira edição aqui de muitas que iremos fazer. E para finalizar, um recadinho especial para o torcedor. O pessoal está animado, viu? Eu ando nas ruas de Atibaia, todo mundo com a expectativa lá em cima, querendo que chegue logo o dia para poder acompanhar a equipe. Bom, eu primeiro parabenizar a você, a Thalissa, o pessoal do Departamento de Comunicação e Marketing do clube pela iniciativa. É muito legal aproximar
nós que estamos aqui no dia a dia do clube, muito no ímpeto de elevar o nome do clube, de transformar o clube de fato nessa referência, nessa potência a nível de clube formador e, se Deus quiser, daqui a pouco categoria profissional também. Mas é muito legal a gente conseguir ter essa troca com as pessoas que acompanham, que têm curiosidade sobre o clube, num país desse tamanho. Então parece que quem está em outro estado ou em outra região está tão distante de Atibaia, está tão distante de São Paulo, e não. Isso, eu acho que essa comunicação encurta esses caminhos, isso facilita com que a gente consiga fazer com que essa mensagem chegue e deixar para o torcedor de Atibaia, principalmente, de um cara que é mineiro, do interior da zona da Mata Mineira, mas que tem um carinho absurdo pela cidade. Então eu falo que hoje eu tenho 3 componentes muito importantes para mim. Fazer o que eu mais gosto para minha vida, ao lado das pessoas que eu gosto, né, tendo a minha família do meu lado, estando numa cidade que eu acho incrível, que tem uma qualidade de vida absurda, de pessoas extremamente acolhedoras, e num clube que eu tenho uma troca, que as histórias se confundem, um carinho muito grande. Então eu acho que toda essa receita, ela tende a dar certo, ela tende a acontecer, e é óbvio, né, a gente acaba se tornando um pouco mais chato no dia a dia, porque a gente acaba querendo que as pessoas que estão no entorno tenham essa mesma troca, essa mesma sinergia. Então o nosso torcedor e a população de Atibaia que quer se aproximar cada vez mais do clube, que todas as vezes que ela vá ao estádio, que ela vá ao Salvador Russani, que ela possa torcer por nós, que ela se sinta representada por aquilo que a equipe vai deixar em campo, independente do resultado, mas que ela se sinta identificada e representada ali dentro de campo.